Provavelmente o vídeo de hoje vai me fazer perder muitos inscritos aqui no canal. Mas, como o nosso compromisso aqui é com a palavra de Deus e não com homens, vamos seguir falando a respeito desse tema que é muito importante. Infelizmente, queridos, ao longo das gerações, nós vamos ver algumas pessoas que são andarilhos, que ficam procurando de templo em templo, que ficam procurando de cidade em cidade, que ficam procurando de sinagoga em sinagoga, que ficam procurando de grupos de discussões filosóficas em grupos de discussões filosóficas, que são pessoas que ficam pulando de grupo em grupo, apenas absorvendo aquilo que serve para elas, e quando aquilo não serve mais, ela passa a procurar aquilo que interessa em um outro grupo. Sabe uma classe de pessoas que são tipo sanguessugas? Então, nós vamos ver essa característica de sanguessuga naqueles que têm problema com obedecer à liderança. Você sabia que existe um grupo de pessoas aqui na internet, por exemplo, que ficam pulando de canal em canal? Essas pessoas, elas não gostam de se submeter à liderança. Essas pessoas, elas não gostam de estar debaixo de uma cobertura espiritual, não por conta da dificuldade que o sistema religioso corrompido tem proporcionado, mas existem muitas pessoas que não querem congregar porque são pessoas inspiradas por um espírito rebelde e não querem estar debaixo da cobertura de um servo ou de uma serva verdadeira do Senhor. Queridos, esse vídeo aqui não é para você que tem dificuldade de congregar porque não consegue encontrar uma liderança fiel, uma liderança que está debaixo da presença do Senhor. O vídeo de hoje é para falar a respeito de andarilhos da internet que, infelizmente, são pessoas que têm sobre a sua vida um espírito de rebeldia e não querem se submeter à liderança cumprindo um princípio básico da palavra de Deus. Se você não é um cristão Nutella, se você não é um cristão mimimi, se você é um cristão que ama a palavra de Deus, eu te desafio a ficar até o final desse vídeo. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nos últimos dias, eu gravei alguns vídeos falando a respeito da importância de congregar para receber o último e grande avivamento, para receber a última e grande unção, chamada pelo profeta Zacarias de azeite dourado. Basicamente, nesse vídeo, eu falei a importância da igreja estar congregando e buscando a presença de Deus em grupo, porque essa unção do azeite dourado será derramada apenas sobre a igreja que congrega, sobre as duas testemunhas que estão em união. As duas testemunhas do Senhor são judeus e são gentios, que buscam a presença de Deus congregando. E congregar, seja em uma igreja tradicional, ou seja em um grupo pequeno de cristãos, isso é congregar. Não existe azeite dourado, não existe unção especial para o cristão que fica buscando a Deus sozinho pela internet. E pode ficar bravo, pode parar de acompanhar o canal aqui, mas essa é uma verdade implícita na palavra de Deus, escrita em cada uma das páginas das Sagradas Escrituras. Você que acompanha o canal aqui sabe muito bem que em quase todo vídeo eu denuncio esse sistema religioso, a teologia tradicional, que tem feito com que muitos cristãos fiquem dormindo. Você sabe muito bem que eu denuncio o sistema atual religioso que está na maior parte das igrejas do nosso país, que está na maior parte das igrejas do mundo,
É um sistema religioso inspirado pela teologia grega romana. É um sistema que tem feito muitos cristãos dormirem, ensinando teologias como, por exemplo, a teologia do arrebatamento secreto, a teologia do arrebatamento antes da grande tribulação, dizendo que a igreja ficará nas bodas do Cordeiro 7 anos, enquanto os judeus aqui ficam sofrendo na grande tribulação. A teologia que diz que o reino milenar de Jesus Cristo é simbólico. Na verdade, Jesus Cristo vai reinar nessa terra de maneira literal, e somente os reis e sacerdotes terão acesso ao nosso Senhor. A igreja estará reinando nessa terra com Jesus Cristo, como reis e sacerdotes. Você que acompanha o canal aqui sabe muito bem que eu sou um dos primeiros a denunciar a maior parte das igrejas que, infelizmente, estão desviadas da verdadeira teologia, estão desviadas da verdadeira escatologia. Você também sabe muito bem que o canal aqui é dedicado para falar a respeito da escatologia, da teologia do final dos tempos. Eu falo aqui a respeito de salmos que são inspirados para falar da escatologia. Queridos, eu sei, eu passei e passo dificuldades em relação a uma liderança que não tem a visão completa da restauração. O grande problema é quando nós misturamos as coisas, dizendo que não existe nenhuma igreja que prega a verdade, que prega a palavra. Existem irmãos que são sinceros e não estão congregando hoje por causa de mágoas, por causa de dificuldades, por causa de situações, e alguns irmãos não congregam até porque acabaram presenciando uma teologia falsa nas congregações que frequentaram. Nós sabemos que tem irmãos que não congregam por dificuldade de encontrar uma igreja sincera que prega a verdade. Nós sabemos de tudo isso, mas existem alguns irmãos que não congregam porque se acham cristãos mais especiais do que outros. Existem irmãos que não congregam e preferem ficar sentados acomodados em seus sofás, em suas cadeiras, porque são cristãos rebeldes e ficam pulando de canal em canal no YouTube e ficam dizendo que não querem ir para nenhuma igreja porque todas as igrejas estão desviadas, todas as igrejas fazem parte do sistema, quando na realidade muitos cristãos são inspirados por aquele Espírito que um dia declarou que colocaria o trono dele acima das estrelas, acima do trono do Altíssimo. Sabe aquele espírito maligno, rebelde, que não consegue se submeter a nenhuma autoridade? Aquele que diz que toda a igreja é corrompida, toda a igreja tem um sistema religioso sobre aquela igreja. O espírito maligno que não se submete à autoridade é o espírito de Satanás que não quer que aquela pessoa se submeta a uma autoridade. Queridos, o governo da igreja foi estabelecido para que os cristãos se submetam ao governo da igreja como autoridade sobre a vida deles. O princípio de autoridade não é um princípio inventado pelos pastores corrompidos. O princípio de autoridade não foi inspirado por esse neopentecostalismo, que é um evangelho desviado. O princípio de autoridade é um princípio estabelecido na palavra de Deus desde o Antigo Testamento, e nós vemos a confirmação desse princípio estabelecido, por exemplo, na doutrina chamada de princípio elementar, chamada de leitinho, um alimento que todo cristão precisa saber, chamado de a doutrina da imposição de mãos. Basicamente, a doutrina da imposição de mãos nos ensina, nos explica que todo cristão precisa ter uma autoridade sobre a sua cabeça. Nós precisamos entender que o princípio de autoridade foi estabelecido por Deus. A igreja tem um governo, uns são pastores, outros são mestres, outros são apóstolos, outros são profetas, outros são evangelistas, e esses são os 5 ministérios estabelecidos por Jesus como o governo da igreja. E assim como ensina a doutrina da imposição de mãos, todo cristão precisa ter uma autoridade espiritual sobre a vida dele.
O grande problema, queridos, é que as pessoas estão olhando para esse sistema corrupto, religioso, que está sobre a maior parte das igrejas, só que o grande problema para você, cristão, que é sincero, é que você precisa orar a Deus, buscar a presença de Deus para ter um grupo de cristãos que venham ali abençoar a sua vida e você também, como um cristão fiel, venha abençoar a vida de outras pessoas. Nós estamos olhando um grande movimento, um lindo movimento do Senhor, levantando cristãos que conhecem, que entendem a palavra de Deus, a verdadeira escatologia para o final dos tempos. Só que junto com esse movimento lindo e maravilhoso, também está se levantando um grupo de homens e mulheres que são rebeldes, que não querem se submeter a nenhuma liderança, e por causa de sua rebeldia, está dizendo que não é necessário congregar. A palavra de Deus nos mostra que é importantíssimo congregar e todo cristão precisa congregar. Eu vou repetir, eu sei que tem cristãos que têm dificuldade de congregar, de buscar a presença de Deus, porque não consegue encontrar uma igreja, não consegue encontrar um grupo de cristãos em sua cidade, no bairro onde mora. Mas eu convido você, cristão sincero, a estabelecer um período de oração dizendo para o Senhor, Senhor, se realmente for vontade do Senhor, mostra para mim quem vão ser os cristãos que vão andar comigo. Mostra para mim como que eu vou congregar e estar em comunhão com outros cristãos. E eu não estou aqui nesse vídeo aqui, queridos, dizendo que você tem que entrar em uma igreja qualquer e vai lá e se vira. Entra em uma igreja e começa a congregar agora, porque isso é urgente. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que todo cristão sincero, ele tem o desejo de fazer parte de uma congregação. Agora, aquele que é rebelde, que tem dificuldade, que não quer se submeter a uma autoridade, é todo aquele que fica pulando de canal em canal no YouTube e fica procurando apenas os conteúdos que lhe interessam, fica apenas procurando ouvir as palavras que afagam a sua alma ou que tragam conhecimento, porque existem irmãos, eu não sei nem se eu posso chamar de irmãos, mas existem pessoas que ficam pulando de canal em canal e ficam ali pegando apenas os conteúdos que lhe interessam, e essa mesma pessoa, ela ignora a importância de congregar. Eu não estou dizendo que você não possa fazer pesquisas. Você pode fazer pesquisas, mas as pesquisas que você faz traz um conhecimento para a sua vida para que você possa abençoar outras pessoas. Aquele que é rebelde, aquele que é sanguessuga, ele fica apenas pegando conteúdos nos canais e guarda aquela informação para ele, e aquelas informações vai inchando, e ele fica tão soberbo e tão orgulhoso ao ponto de dizer, eu tenho a revelação para o final dos tempos, nenhuma igreja merece a minha presença. Mesmo que essa pessoa não declare dessa maneira que eu declarei agora, existem pessoas que são tão orgulhosas e tão soberbas que ela se acha um cristão melhor do que outras pessoas. Vou repetir. Se você tem dificuldade de achar uma igreja fiel, que prega a verdadeira palavra de Deus, busque a presença do Senhor para que Ele te revele a igreja ou grupo de cristãos que você vai fazer parte. Agora, aquele homem, aquela mulher ou aquele cristão que é rebelde, ele tem muito conhecimento, mas fica se inchando de tanto conhecimento e ele se acha superior a outras pessoas. Nós vamos encontrar um relato muito interessante, queridos, na palavra de Deus, que é justamente Jesus Cristo indo até o povo de Samaria. Jesus entra ali, está ali entre os samaritanos, e os samaritanos rejeitam Jesus. E ali, o apóstolo João, que até então era discípulo, ele diz, Senhor, vamos orar para que Deus desça fogo no céu e venha consumir todos esses samaritanos. Ali nós vimos o início de um orgulho, de uma soberba de João, porque pelo simples fato dos samaritanos terem rejeitado Jesus, João já se achou no direito de pedir para Deus mandar fogo sobre os samaritanos. E Jesus vira para João e diz, não, vocês não estão entendendo. Eu não vim para destruir os homens, eu vim para trazer vida. João, você não sabe de qual espírito vocês são. Ou seja, os samaritanos que eram rebeldes, os samaritanos que não tinham ali a palavra de Deus, a revelação completa, Jesus teve bondade e misericórdia. Será que nós não devemos ter bondade e misericórdia?
para com aqueles que são virgens prudentes, que estão dentro dessas igrejas que não têm a revelação da palavra de Deus? Será que Deus não quer que você esteja em uma igreja para você, com seu conhecimento, possa abençoar aquela igreja? Vai lá comigo em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: há outro operações de milagre, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há um variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Você conhece bem esse texto? Esse texto aqui está nos mostrando a distribuição dos dons espirituais pelo Espírito do Senhor. Basicamente, o capítulo 12 de 1 Coríntios fala a respeito dos dons espirituais e a ministração dessas habilidades no meio do corpo de Cristo. Queridos, é tão lindo esse versículo 10, que ele está dizendo o quê? Que o Senhor, ele dá dons espirituais para as pessoas e cada pessoa com seu dom espiritual vai edificar a vida de outro cristão. Os dons espirituais foram feitos para que a igreja usufrua desses dons para a edificação de si mesmo em amor. Você vai ver todas as cartas de Paulo dando direções para uma igreja que congrega. Você vai ver isso, queridos. E você precisa entender isso, e eu escolhi esse texto falando a respeito dos dons espirituais de maneira proposital. Por quê? Porque aqueles que vão receber o azeite dourado, a unção especial para o final dos tempos, são pessoas que vão receber esses dons e os dons espirituais serão potencializados. Só que o dom espiritual que Deus quer derramar sobre a sua vida, ou quer potencializar sobre a sua vida, é para que você, cristão, edifique a vida de outro. Aquele que fica pulando de canal em canal, aquele que não quer ter conexão com nenhum cristão, esse aí é aquele que não vai receber o azeite dourado, porque o azeite dourado será uma unção para que seja proveitosa sobre a igreja. A unção sobre os cristãos no final dos tempos. O azeite dourado é uma unção, são capacidades, são habilidades que serão proveitosas para uma igreja que congrega. A igreja será enviada ao deserto dos povos e no deserto dos povos a igreja estará vivendo o ápice dos dons espirituais, porque Jesus Cristo nos disse que aquilo que ele fez nós faríamos de maneira igual e até coisas maiores. Continua lendo o texto comigo. Versículo 11. Mas um só é o Espírito. Presta atenção. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Olha só, você é um responsável individual pelo dom espiritual sobre a sua vida. Só que o Senhor, ele dá individualmente, ele dá um pouco para cada um, para que o dom espiritual, ele sirva para todo o corpo. Ou seja, o Espírito é um, para que a igreja, que são muitos membros, tenha o mesmo pensamento. Só que o dom que está sobre a sua vida é para edificar o outro, e não para você guardar só para você. Se você é uma pessoa perita na ciência bíblica, se você entende sobre as profecias do final dos tempos, você não tem que ficar apenas atrás de uma tela e pulando de canal em canal, só inchando, se achando um cristão mais especial do que outros. Você precisa entender que a característica de um cristão verdadeiro que vai receber o azeite dourado no final dos tempos é aquele que quer dividir o que o Senhor vai entregar a ele com outras pessoas. Continua lendo o texto aí, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, nós somos servos de Jesus Cristo, nós precisamos entender que nós fazemos parte do corpo, e esse corpo, bem ajustado com o auxílio de todas as juntas, vai trabalhar para a edificação em si mesmo em amor. O apóstolo Paulo escreveu aqui sobre os dons espirituais, e ele repete isso de maneira reduzida em Efésios capítulo 4, como eu mencionei em vídeos anteriores. Olha o versículo 13. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Queridos, aquele cristão que é sanguessuga, nesta altura do vídeo aqui, ele já não está mais. Você precisa compreender a preciosidade que o apóstolo Paulo está nos deixando nesse versículo 13. Por quê? Porque o versículo 13, ele cita o quê? A doutrina dos batismos.
Quando você vai lá para Hebreus capítulo 6, ali o autor aos Hebreus vai citar as doutrinas fundamentais que todo cristão precisa saber. Eu citei no início do vídeo a doutrina da imposição de mãos, que também está em Hebreus capítulo 6. Em Hebreus capítulo 6, vai falar a respeito da doutrina dos batismos, no plural. E basicamente a doutrina dos batismos nos fala a respeito do batismo no corpo. Você sabia que ao longo da fé, ao longo da sua carreira cristã, Jesus Cristo vai te batizando em várias situações. Você recebe o batismo no Espírito Santo, você recebe o batismo no sofrimento, você recebe o batismo do arrependimento e você tem que ser batizado no corpo. Tem o batismo nas águas. Existem batismos que nós somos batizados ao longo da nossa vida com Deus e um dos batismos mais importantes é o batismo no corpo, mencionado pelo apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 12. O que ele diz? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha que importante é isso. Se você não está batizado no corpo, você não vai beber das águas mais profundas do Espírito do Senhor. Por isso que Salmos capítulo 133 tem uma revelação maravilhosa, porque só vão receber a autoridade de intercessão que estava sobre o primeiro sumo sacerdote Arão, aqueles que estiverem na comunhão de oração. Eu tenho vídeos aqui falando a respeito das revelações do Salmo 133. É por isso, queridos, que nós precisamos tomar muito cuidado. Não existe poder e autoridade sem piedade. Se você não buscar um grupo de cristãos para congregar, significa que você não está se importando com aquilo que Deus tem sobre a sua vida e através da sua vida. E eu sei das dificuldades, e se você olha para um lado e olha para o outro e não encontra saída, fique com seu coração calmo, fique tranquilo, fique tranquila, apenas tenha a sua consciência de que você gostaria de estar em um grupo de cristãos e a partir de agora passe a orar ao Senhor. Senhor, se o Senhor tem sobre a minha vida um grupo de cristãos, por favor, Senhor, me mostra. Me mostra, porque o cristão que é sincero, ele não se ofende com a palavra de Deus. Ele não tira a inscrição do canal porque o irmão falou aquilo que ele não queria ouvir. O cristão rebelde já saiu desse vídeo aqui há muito tempo. E nós precisamos ter essa consciência que a internet e todas as ferramentas modernas que nós temos são ferramentas usadas por Deus para que a igreja se aproxime e não para que a igreja se afaste. Agora olha só o que diz Hebreus. Olha comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Olha só, queridos, o que diz o versículo 24. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui, porque o autor aos Hebreus está dizendo, olha, nós devemos estar focados com os nossos olhos em Jesus Cristo. Nós devemos estar focados na promessa que nos foi feita. Só que ele continua dizendo, mas nós devemos considerar também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Peraí, eu preciso considerar os irmãos que estão ao meu lado. Por quê? Porque se eu tenho irmãos que congregam comigo, nós vamos nos estimular, e um estimulando ao outro, nós vamos crescer em fé, porque no final dos tempos, como diz Efésios capítulo 4, nós vamos nos edificar de tal maneira uns aos outros em amor, ao ponto de nós alcançarmos a varonilidade, ao ponto de nós alcançarmos a estatura do varão perfeito, porque a igreja ela será enviada ao deserto para amadurecer. Se você, cristão, não amadurecer para o final dos tempos, você não será um recipiente preparado para receber o azeite dourado. Olha o versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
Que dia é esse que se aproxima? O autor aos Hebreus vai dizer que o dia do Senhor, a volta de Jesus, se aproxima. Ou seja, eu preciso congregar, eu preciso fazer admoestações. Você sabe o que é admoestação? A admoestação são correções. O irmão está fazendo algo de errado, eu vou lá com amor, com carinho, com muita paciência, e eu admoesto, eu corrijo o meu irmão. Tem muito irmão que é rebelde e não quer congregar porque acha que nenhum pastor pode falar sobre a vida dele, porque o único pastor dele é Jesus. O espírito de rebeldia sobre aqueles que não querem ter uma autoridade sobre eles. Queridos, eu gostaria muito de, nesse vídeo aqui, estar falando a respeito da mensagem que o Senhor me deu a respeito dos 144 mil selados, que vai ser o tema dos próximos vídeos. Mas eu senti nessa manhã, numa manhã de domingo, numa manhã de Páscoa, eu senti o Senhor me movendo para falar a respeito daqueles que são os aventureiros na fé da internet. São cristãos que estão pregando mensagens na internet e estão desestimulando outros cristãos a terem uma igreja, a congregar. Vou repetir, eu sei que as igrejas estão difíceis de congregar, está muito difícil de encontrar um grupo de cristãos piedosos para que você esteja ali em comunhão. Mas, assim como na época de Elias, não adianta você ficar preso em uma caverna, porque o Senhor levantará os 7.000 que não se dobraram a Baal, os 7.000 que não se corromperam com esse sistema religioso, com esse sistema corrupto, porque o Senhor Deus está levantando as suas duas testemunhas, que são os remanescentes para o final dos tempos. Esse vídeo aqui é para o cristão que é fiel, que tem dificuldade de congregar, que está com dificuldade de se associar a outros cristãos. Eu te convido hoje a entrar em um período de oração diário, para que você busque em Jesus o que Ele tem sobre a sua vida e para a sua vida. Porque você, cristão, que é um cristão sincero, que não é um peregrino da internet, você que é um cristão sincero, Deus tem preciosidades para fazer através da sua vida, na vida de outros cristãos, e Deus tem preciosidade na vida de outros cristãos para abençoar a sua vida. Bom, eu agradeço a você que teve fé, coragem e teve respeito pela palavra de Deus e ficou até o final desse vídeo. Se você ficou até o final desse vídeo, eu vou pedir algo especial para você. Deixa aqui nos comentários um foguinho ou as mãozinhas de buscar a presença de Deus. Sabe aqueles emojis? Então, deixa aqui no final, deixa aqui nos comentários. Vamos fazer algo diferente nesse vídeo aqui? Porque eu prezo nesse canal aqui pela qualidade dos cristãos e não por causa de inscritos e não por causa de coisas que vai chamar a atenção. Porque o Senhor Deus está separando as testemunhas deles que estão se aliando no mesmo espírito. Então, queridos, faça essa gentileza. Se você chegou até esse ponto do vídeo, deixa aqui nos comentários um foguinho, deixa aqui nos comentários as mãozinhas para o alto, deixa um emoji aí das mãozinhas juntas, deixa algo aqui que mostre que você ficou até o final do vídeo e que você está alinhado não com o irmão Paulo, não com o canal A Lâmpada para os Meus Pés, mas que você está alinhado com a visão que Deus tem para a igreja. Uma igreja firmada, forte. As duas testemunhas que vão resgatar as virgens prudentes desse sistema corrupto, religioso, que não tem pregado todo o evangelho. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo para os próximos vídeos, que é uma série maravilhosa falando a respeito dos 144 mil selados. Até lá!